Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu estou aqui para falar um assunto que é um assunto muito triste, um assunto que marcou época e que, por conta do espetáculo que virou o acontecimento, por conta da marca histórica que ele significou, das transformações culturais, políticas e econômicas resultantes deste fato, pode aparecer, sim, na sua prova de redação. Pois é, nós vamos hoje falar sobre redação que envolve a grande temática terrorismo. E por que eu estou falando, por que eu trouxe esse tema aqui para o Método Mil? Porque em 2021, mais especificamente no dia 11 de setembro de 2021, completou 20 anos do atentado do World Trade Center. E se aparecer alguma coisa, algum tema de redação que envolva o assunto terrorismo ou o World Trade Center, você precisa saber o que citar, né? Então eu vou mostrar para você nessa aula o que você vai citar. Eu vou te dar uma ideia de tese que você pode desenvolver, os argumentos que você pode colocar na sua redação. E o primeiro caminho que você pode tomar em direção a uma boa argumentação sobre o assunto terrorismo e 11 de setembro são as políticas de segurança. As políticas de segurança são um marco dentro do World Trade Center. Mudou muitas coisas. E eu elenquei aqui um repertório de exemplos que você pode colocar na sua redação no momento que você for desenvolver o seu argumento, ou seja, no momento que você vai desenvolver, a partir do desenvolvimento da sua redação. Vamos lá para o repertório de exemplos aqui. Então, com o desdobramento, como o desdobramento do atentado, uma série de leis aprovadas em torno da palavra de ordem guerra ao terror reduziu a liberdade e a privacidade dos cidadãos nos Estados Unidos, especialmente de estrangeiros. Então, esse é um exemplo. Você pode falar, olha, depois do atentado do World Trade Center, inclusive o conceito, gente, de terrorismo mudou. O que era terrorismo antes, o que é terrorismo hoje, são conceitos diferentes. E por conta disso, aí você pode falar, olha, uma série de leis, não precisa ficar citando todas as leis, mas você pode falar que uma série de leis foram aprovadas em torno, ou seja, com a justificativa dessa guerra ao terror. Então, assim, muita gente que estuda, que analisa essas questões, fala, olha, o americano e as pessoas de uma forma geral perderam a sua liberdade, perderam a sua privacidade, com a justificativa que eles estavam protegendo os Estados Unidos, o mundo, enfim, nessa guerra ao terror. Então, também a Europa seguiu essa tendência, né, da redução da liberdade e da privacidade. Você também pode dizer o seguinte, um outro exemplo bem prático que você pode colocar na sua redação é que foram definidos em todo o mundo novos mecanismos e protocolos de controle nos aeroportos. Então, você aí que já pegou um voo, já foi, né, já voou aí de avião, que passou por aqueles detectores de metais no aeroporto, sabe que aquilo é um resultado do World Trade Center. Antes disso não existia. Daquela maneira não existia. Então hoje nós temos uma revista mais minuciosa das bagagens, o uso de detector de metal, a restrição de líquidos na mala de mão. Você não pode levar um shampoo, gente, com mais de 200 ml na sua mala de mão, tá? Então, assim, são várias as mudanças justamente por conta do atentado do World Trade Center. Você pode falar sobre isso. Não quer falar sobre as leis? Então fale sobre esses protocolos de controle nos aeroportos. Mas lembre-se que você sempre tem que usar dois argumentos, dois exemplos aí para defender nos tópicos frasais. Então, você pode falar da perda da privacidade e da liberdade e pode falar de uma maior política de segurança, tá? E também você pode colocar como exemplo a tecnologia que foi aprimorada para aprofundar o monitoramento. Então, hoje nós temos esses scanners corporais que estão presentes nos aeroportos, em prédios altos, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, em Londres, né, a capital da Inglaterra, eles têm um edifício chamado The Shed, algo assim, tá? É um prédio bem grande, assim, é o maior de Londres. E lá, para você passar tudo, para você entrar naquele prédio, tudo tem que passar por um detector de metais. A sua mochila vai para um negócio de raio-x, é uma coisa doida para você conseguir subir.
Tudo por conta do medo de atentados terroristas. Tá? Então, hoje tem esses scanners, detectores de explosivos, outros equipamentos que você pode citar na sua redação. Tá? Então, assim, uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, que é extremamente importante, é que toda vez que você fizer uma citação na sua redação, você precisa explicar a sua citação. Muita gente tem costume de falar assim, mas uma redação dissertativa argumentativa é só pegar e fazer muitas citações que vai dar o resultado perfeito. Não, tá? Não adianta você citar se você não explicar. Tá? Senão vai ficar desconexa a sua redação, você vai perder pontos por isso. Então você pode, por exemplo, desenvolver a ideia, né, essas ideias da segurança, escrevendo que o desenvolvimento da tecnologia de segurança, né, que foi colocada em marcha após o 11 de setembro, gerou e continua gerando, tá? Gerou e continua gerando mecanismos de controle da população. Como, aí sim você exemplifica, como a biometria e os variados dispositivos para o monitoramento do espaço urbano, da vida privada, dos locais, né, como aeroportos, entre outras coisas, tá? Então fala sobre isso, fala que isso foi um desenvolvimento da tecnologia de segurança que foi colocada em marcha após o 11 de setembro. E aí você pode exemplificar como? Você pode falar que hoje nós temos diversas camadas de controle, que vão, por exemplo, desde a emissão dos vistos, são muito mais rigorosos, até as revistas bastante aí atenta nos aeroportos. Mas, assim, com a exceção dos grupos, e essa é uma questão que você pode colocar em xeque na sua redação, é que, com exceção desses grupos capturados na iminência de um atentado, não dá para saber exatamente quantos ataques foram efetivamente inibidos por essas medidas de segurança. Será que efetivamente isso inibiu um atentado terrorista? Tá? Então, assim, os efeitos realmente mensuráveis não são os efeitos sobre os terroristas, então é sobre nós. Então, isso pode ser uma tese, você pode falar, olha, os efeitos desse maior controle, se caso a tua redação falar sobre isso, se a proposta de redação for, por exemplo, a perda da privacidade ou uma maior segurança, políticas de segurança por causa do 11 de setembro, você vai falar, olha, os efeitos mensuráveis não dá para saber o que isso realmente provocou no atentado terrorista, até porque vários outros aconteceram depois. Mas é possível mensurar o que resultou para nós, cidadãos comuns, tá? Então, assim, vamos supor que o terrorismo sumisse hoje, assim, né? Que nunca mais, não tivesse nada de terrorismo no Brasil, no mundo, então. Então, essas tecnologias que foram criadas em nome do combate ao terrorismo, muito provavelmente não seriam abandonadas. Né? Provavelmente não seriam abandonadas. Então, não dá para dizer, não dá para você afirmar lá na sua redação que efetivamente controlou o terrorismo, mas que controlou nós, que nos controlou, isso efetivamente você pode colocar na sua redação, tanto como tese ou como um tópico frasal no seu argumento, certo? Agora, você também pode inovar a análise em sua redação e você pode fazer a seguinte reflexão, ó. Você pode dizer que existem efeitos colaterais que decorrem desse ambiente de controle, como, por exemplo, a construção dos muros entre países, porque, olha, tem o perigo iminente do estrangeiro, o perigo iminente do muçulmano que pode chegar no meu país. Então, vamos construir um muro para impedir ataques terroristas. Isso já foi uma justificativa. O controle do muro extrapola essa questão do terrorismo, mas o terrorismo é utilizado para a construção, aí como justificativa para a construção de muros. Outra coisa sobre as fronteiras do mundo que estão mais fechadas. Então, hoje nós temos mais fronteiras físicas entre os estados do que tínhamos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um período de muitas fronteiras. Hoje a gente tem mais fronteira ainda. Ainda, você pode falar sobre a questão dos refugiados e as dificuldades de reconhecimento de asilo. Então, muitos falam assim, olha, a gente está recebendo os refugiados, mas juntamente com o pessoal, com esses refugiados, está vindo um monte de terrorista aqui no nosso país. Nossa, inclusive, gente, teve um caso na Alemanha, eu não lembro exatamente que ano que aconteceu, mas um grupo justificou que tinha acontecido lá uma situação de um ataque, de um possível ataque terrorista, que era de muçulmano que tinha vindo lá junto com os sírios.
E quando eles foram pesquisar, nem era muçulmano, era um alemão que tinha feito a parada toda lá. Mas né, também teve denúncias de estupro. Porque. Então, assim, existe essa questão da dificuldade de reconhecimento de asilo para os refugiados, porque eles falam: olha, tá vindo terroristas junto com os refugiados. A gente não está falando que não está vindo, tá? Mas existe toda uma amplia, tudo amplia diante desse cenário. E também você pode falar sobre a exigência de vistos diante do fluxo de pessoas. Então, uma série de países que não exigiam vistos para entrar no país começaram a fazer essa exigência por conta do 11 de setembro. Então, tudo isso gira em torno do quê? Das atualidades, né, que você tem no YouTube do Método Mil. Então, aqui a gente está falando de uma atualidade, de uma retrospectiva histórica, para você mandar muito bem na sua redação. Uma outra questão que pode ser abordada, que pode vir como proposta de redação, dentro desse grande universo que é o terrorismo, são os impactos militares, né? Então, o que você pode fazer aqui? Agora, nesse momento, se for alguma coisa de impacto militar, você pode encaminhar a sua redação usando um repertório de alusão histórica, né? Tem que falar sobre terrorismo? Escreva uma redação usando a alusão histórica. Por quê? E aí deixa eu te explicar como que você vai ter que fazer, como você tem que pensar. O atentado de 11 de setembro revelou sofisticações nos modos de operar dos grupos terroristas. Então, um aspecto que chama atenção foi a dificuldade de localizar o Osama Bin Laden. Ele, que era o líder da Al-Qaeda, foi apontado como idealizador dos ataques. Então, mesmo empregando a mais avançada tecnologia, né, dos Estados Unidos, gente, os Estados Unidos estavam atrás do Osama Bin Laden lá no Afeganistão. No Paquistão, no Afeganistão, né? Eles foram rodando lá e não conseguiram achar o cara. Acharam o Osama Bin Laden quase 10 anos depois, tá? Para que as Forças Armadas conseguissem localizar. Então, assim, a morte do Osama Bin Laden foi anunciada em maio de 2011. E em setembro de 2011 completaria 10 anos. Então, você pode fazer essa alusão histórica, né, da questão militar, né? Então, o que você vai dizer? Você vai falar assim, que a guerra ao terror, que foi como o Bush, né, o George W. Bush, fez a sua campanha tipo assim, de retaliação ao grupo, né, e ao Bin Laden, enfim, aos terroristas, ele chamou de guerra ao terror. E essa guerra ao terror se desdobrou em outras ações militares, e aí você vai citar na sua redação. A ocupação do Iraque em 2003, né, o país que era comandado pelo Saddam Hussein desde o final da década de 70. Então, na época, inclusive, os Estados Unidos e a Inglaterra diziam deter provas de que o país guardava um grande arsenal de armas de destruição em massa que representavam um perigo à população mundial. Então, o Saddam foi enforcado em 2006, assim, foi super publicado. Eu nem sei se hoje ainda tem no YouTube, mas dava para assistir na época, tá? Mas, assim, resultado de tudo isso é que as armas de destruição em massa nunca foram encontrados. Então, esses dois governos que lideraram a ocupação afirmaram posteriormente que confiaram em informações que se mostraram falsas. Gente, olha só, né? O governo caindo em fake news, que coisa, né? Bom, outra questão do repertório que você pode usar na alusão histórica, você pode citar e desenvolver a ideia das incursões militares no Oriente Médio que não eliminaram os grupos terroristas. Olha só que legal você, né, mostrar e identificar isso na sua redação. Porque nos últimos anos, o Estado Islâmico se tornou uma peça-chave nos conflitos que se desdobraram no Oriente Médio, sobretudo na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Então, dentro desse conjunto, eu trouxe aqui para você uma sugestão de tese dentro desse cenário para sua redação. Você pode dizer que a retomada do poder do Talibã no Afeganistão, que aconteceu agora, né, em 2021, retrata a ineficácia do uso dos instrumentos clássicos de guerra para lidar com a situação. As soluções requerem muito mais do que o uso da força. Então, aí, a tese é essa, né? Que a retomada do poder do Afeganistão mostra que aquelas coisas clássicas de guerra não servem. E aí você pode exemplificar com aquilo que eu te falei, dos 10 anos da demora para caçar o Bin Laden, né? Sobre a incursão dentro do Iraque, que não acharam nenhuma arma de destruição em massa, e agora, né, o exército americano foi retirado
né, ali do Afeganistão, e o Talibã tomou conta e a coisa virou um terror. Ou seja, a forma clássica que os Estados Unidos combateu o terror, pelo jeito, não funcionou, tá? Agora, se a sua redação puxar um pouco mais sobre, para você falar sobre o terrorismo no Brasil, não é para falar de mundo, é para você falar sobre terrorismo no Brasil, o que você escreveria? Porque aqui no Brasil não teve atentado ao World Trade Center, não teve Bataclan, né, igual lá na França, não teve estação de metrô igual em Bruxelas, na Bélgica. Então, o que você falaria se você tivesse que escrever sobre terrorismo? O que falaria? Não, o que você escreveria na sua redação se você tivesse uma redação sobre terrorismo no Brasil? Você pode fazer o seguinte, você pode escrever que no Brasil, lá na véspera dos Jogos Olímpicos, o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 2016, às vésperas foi aprovada uma lei chamada Lei Antiterrorista, o número da lei é 13.216 de 2016, tá? E havia um temor de que se repetissem cenas ocorridas 2 anos antes, na Copa das Confederações em 2014, quando uma forte onda de manifestações resultou em cenas de violência e assustou os turistas. Então, na verdade, o negócio foi meio que um terrorismo interno que se debatia. Né? Eles falaram assim, olha, porque lembra que teve lá a questão de queremos hospitais padrão FIFA, escolas padrão FIFA, são os não sei o que, os 13 centavos, 10 centavos, nem lembro mais agora, do ônibus que aumentou. Então, baseado nisso, foi aprovada essa lei. Tá? Então, você pode citar aí, exemplificar, contextualizar essa lei. E também se você quiser escrever tiver que escrever, né, a redação sobre o terrorismo no Brasil, o que você vai fazer? Você vai citar essa lei e vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever na sua redação que por meio dessa lei foi definido que o terrorismo é qualquer ação motivada por razões de xenofobia, racismo, etnia e religião, que tenha por objetivo causar terror social a partir do uso, transporte ou armazenamento de explosivos, gases tóxicos, conteúdos químicos, biológicos e nucleares, ou outros meios que possam promover a destruição em massa. Então, essas ações podem envolver sabotagem ou ameaça em meios de transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração e transmissão de energia, instalações militares e instalações de exploração, refino e processamento de petróleo, gás e instituições bancárias. Tá? Então, tudo isso pode estar dentro daquele grande conceito na sua redação sobre o que é terrorismo. Então, é bem legal, se você tiver que falar sobre o Brasil, você citar essa lei e identificar o que foi considerado terrorismo e dar alguns exemplos, como você viu aqui na nossa tela. Tá? Então, assim, como eu falei para você, sempre quando você citar algo na sua redação, você precisa desenvolver a ideia. Tá? Ideia mal desenvolvida são pontos a menos na sua redação. Então, se você usar a lei antiterrorismo como repertório, você precisa explicar essa lei. Então, eu vou te ajudar com isso. O que você vai fazer? Você vai argumentar na redação que essa lei incorpora uma perspectiva de terrorismo disseminada de uma forma global. Então, em parte, ela é resultado de uma pressão, sim, que tem a ver com o 11 de setembro, claro, porque é uma pressão internacional. E é uma pressão que veio do Comitê Olímpico Internacional, né, de alguns países específicos, como os Estados Unidos, e também do capital privado que investiu, que patrocinou esses eventos esportivos, tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas em 2016, a Copa em 2014, as Olimpíadas em 2016. E houve, inclusive, uma cobrança, né, nas medidas afinadas com as expectativas dos países que estavam mais envolvidos com a guerra ao terrorismo. Então, eles falaram, olha, o mundo é hoje globalizado, um evento nessas proporções, com atletas de todos os lugares do mundo, é um prato cheio para terrorista. Então, nós precisamos alinhar as leis brasileiras às leis internacionais. Tá? Então, foi assim que surgiu essa lei antiterrorista. Foi assim que surgiu, então, que você vai desenvolver a sua redação. Né? Se tiver que falar de Brasil, você necessariamente precisa citar essa lei, tá bom? Gente, é isso, meus amores, minhas amoras.
Eu espero que vocês tenham gostado. Esse material foi organizado muito carinhosamente para você que é aluno do Método Mil, que acompanha a gente aqui. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você dê like nesse vídeo, que você comente esse vídeo, assistam outros vídeos que são publicados aqui no Método Mil para você desenvolver ainda melhor a sua redação. E atenção, aproveite e desenvolva uma redação sobre esse tema aqui que nós colocamos hoje para você na nossa aula nesse vídeo, certo? Um grande beijo para você e até mais!